Boa noite a todos e a todas. Estamos ao vivo já, aqui pelo Ágora Espírita, dando continuidade ao nosso projeto Diálogos Filosóficos, que é uma parceria entre o Ágora Espírita e o Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires. E a gente tem debatido diversos temas, né, desde que o projeto começou, sempre trazendo um convidado especial para conversar conosco, tendo a oportunidade de aprofundar alguns conceitos, algumas questões, de temáticas progressistas de maneira em geral e de temáticas importantes, né, para o movimento espírita como um todo. Hoje a gente recebe o nosso querido amigo Wilson Garcia com muita alegria, muita satisfação, né? Seja bem-vindo, Wilson. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês de novo. Gratidão. E como debatedor a gente vai ter hoje o nosso amigo Alexandre Júnior, que vai também acompanhar aqui as perguntas, o roteiro, né, que a gente preparou. Seja bem-vindo, Alexandre. Boa noite, Lindenberg, gratidão. Boa noite a todos e todos, sejam todas e todos bem-vindos. Quero saudar algumas pessoas que já estão chegando aqui conosco, que estão acompanhando já. Cessa, Vânia Lúcia, Maria Alice, Gerson, Renato direto de Belo Horizonte, a Vânia também, né, de Belo Horizonte, e outras pessoas que estão aqui aos poucos conectando para acompanhar, né, a nossa conversa de hoje, que tem a temática comunicação social e mediunidade. Então, acho que podemos começar, né, com a primeira questão, que é esta para começarmos a nossa conversa de hoje. Entendendo a mediunidade como natural, o que dizer da burocratização e, até certo ponto, elitização da mediunidade na prática do movimento espírita hegemônico? E aí a gente queria começar com você, Wilson. Muito bem, uma questão bastante interessante para a gente iniciar esse debate, né? Primeiro, eu acho que a gente deve relembrar o que a gente entende por mediunidade natural. Porque eu considero essa noção bastante recente. Embora ela tenha sido reforçada, esclarecida, ampliada por Herculano Pires, que mostrou como a mediunidade deveria, melhor dizendo, ser entendida dentro daquilo que Kardec ensina, que é o fato dela porque ficou muito presente no movimento espírita e, portanto, em parte da sociedade, que a mediunidade ela é um dom, ela é uma ferramenta que algumas pessoas recebem para o trabalho, para poder alavancar o seu progresso, e ficou muito distante o entendimento de qual é, de fato, o funcionamento, não é, do mecanismo mediúnico. Embora houvesse alguns livros mediúnicos e não mediúnicos trabalhando a questão, chegar nesse ponto em que Kardec objetivava nem sempre foi muito fácil. Então, por quê? Porque deu-se destaque, preferência ao fato dos médiuns objetivos, daqueles médiuns de fato considerados médiuns, que são aqueles pelos quais os fenômenos se mostram, não é?
de forma objetiva, de forma a poderem ser, muitas vezes, vistos, visualizados, não é? De fato, esses médiuns é uma parte do estudo da mediunidade. A mediunidade em si é maior do que a ação que esses médiuns desenvolvem. Então, por conta disso, penso eu, também deixou-se de desenvolver a noção de que a mediunidade ela não é uma graça, ela não é algo dado, mas ela é objeto de conquista. O ser humano, ao longo da sua evolução na Terra, vida após vida, vem desenvolvendo este sentido de tal maneira que hoje ele se encontra num ponto bastante amplo e presente em todas as pessoas, independentemente de idade, de gênero, de raça, independentemente de qualquer coisa, é um ser humano, é um ser que está encarnado, é uma criatura com corpo no mundo, é portadora do sentido mediúnico. E é isso que faz com que ela possa estar ligada nesse mundo de forma a viver interexistencialmente, ou seja, presente no corpo, tendo a companhia daqueles que não estão presentes no corpo, mas são igualmente seres humanos viventes, ou seja, existentes. Daí porque a contribuição dada por Herculano Pires, desenvolvendo essa noção, deixa claro para todos, é uma noção que está ao alcance de todos. E ela explica, entre outras coisas, essa possibilidade de estar com nossa antena mediúnica, via cérebro, via pensamento, em convívio, em diálogo, né? Em comunicação com os demais seres que também cumprem funções evolutivas no planeta Terra. Então, eu gostaria de deixar isto colocado para dizer que tudo que advém daquilo que se coloca, ou que vocês colocaram como burocratização da mediunidade, não é? É que sai do campo da natureza para o campo da cultura. Porque o que está presente na natureza passa a ser interpretação via alcance cultural dos seres humanos. Então, toda a dificuldade que se teve a partir do Livro dos Médiuns, esclarecimento dos espíritos sobre as relações, a atividade mediúnica, ela entra num campo interpretativo e passa a ser objeto de tentativa de controle dos seres humanos.
não é? E, portanto, hoje, quanto mais observa-se ao longo do tempo, desde, podemos dizer, desde o Livro dos Espíritos, o lançamento dele, e depois o Livro dos Médiuns, principalmente, que há um anseio, não é, de se apropriar deste conhecimento e tentarem fechá-lo de forma que possa ser empregado e compreendido, mas, ao mesmo tempo, sem que se queira, ou até querendo, não é? Dar-lhe limites, estabelecer limites para a mediunidade, para os fenômenos e para a ação dos médiuns. Então, eu entendo que essa é a parte complicada da burocratização, porque a institucionalização do espiritismo conta com as sociedades que se legalizam para isto, nos diversos tempos e países. E toda institucionalização das sociedades espíritas implica em burocracia. Seja para atender à legalidade, seja para atender ao a sua função, a sua funcionalidade, poder funcionar, seja também para a atuação dos seus membros. Então, ao longo do tempo, ela vem ganhando terreno, ao mesmo tempo que ela é, em muitas partes, sufocada, né? De maneira que você tem essa tendência que eu considero de limitação, mas que considero também sob o impulso do pré-conceito, que advém da falta de compreensão ampla, de consciência plena da dimensão da mediunidade, ela vem sofrendo essas limitações. E aí você encontra hoje isto muito presente, não é? Preferência por tipos de mediunidade, críticas ou não aceitação de outros tipos, não é? Então, aí você começa a perceber a ação humana não só criando essas condições para limitar, mas também trabalhando direto ou indiretamente para a limitação dela. Por exemplo, você entra em algumas correspondências de Kardec que estão sendo publicadas, e você vê a naturalidade como ele trata a questão da mediunidade dos médiuns ao seu tempo. É lógico que ele aprendeu que certas disciplinas são importantes, que certas condições facilitam a comunicação por médios ostensivos, né? É lógico, tudo isso mas ele não apresenta nenhum tipo de nenhuma fala que possamos atribuir a qualquer já preconceito nascente naquela época.
Não há nele, pelo contrário, ele trata natural. Quando ele recebeu milhares de é, comunicações mediúnicas de várias fontes, países, gente que ele jamais conheceu na vida e que não veio a conhecer posteriormente, porque é uma quantidade grande. E ainda assim, ele conversa com essas pessoas com naturalidade, ora, incentivando a que façam as reuniões, a que entrem em contato com seus espíritos, incentivando quem façam invocações, melhor dizendo, evocações, né? E hoje, no estágio em que nós vivemos na atualidade, falar em evocar espírito é pronunciar uma palavra totalmente desconhecida por muitos e jogadas no ostracismo, condenada por outros. Porque a compreensão deixou de ser aquela que Kardec transmite para ser assumida por outros médiuns da atualidade que tiveram e têm grande ascensão popular e que também não são bem compreendidos por aqueles que por aqueles que ditam os livros, que, entre aspas, escrevem os livros. Por favor, não me tirem as aspas desse escrevem, tá? Porque é perfeitamente explicável o que acontece. Então, evocar em muitas instituições, sociedades, centros, constituiu-se numa proibição. É proibido, só se pode esperar. Então, essa já é uma limitação colocada alheia ao pensamento de Kardec. E, dessa forma, também, tipos de mediunidade já não são mais aceitos em muitos lugares, já não são bem vistos em outros, e quando ocorrem, provoca esse estado de confusão que se verifica. Por quê? Porque a mediunidade existe. Os sujeitos mediúnicos somos nós, estamos aí. Muitos começam a ter essa florescência da mediunidade. Ela vem, ela aparece, independentemente do que quer, do que não quer. Muitas vezes a pessoa não sabe absolutamente nada a respeito dos fenômenos. E ela precisa ser considerada, não é? Então, por exemplo, onde aparecer um médium de cura, pelo amor de Deus, ele entrará num campo de dificuldades imensas. Devido a esses preconceitos e essa falta de profundidade na leitura, no pensamento de Kardec. Então, veja só, muitas vezes, ou quase sempre, o sujeito é médium e apresenta um tipo que se mostra bastante ostensivo e não é culpado disto. Mas o colocam na condição de ou fogem desse tipo de mediunidade, ou controlam os espíritos, ou então não tem assento, não é? E nem aceitação. Não é?
E alguns, por exemplo, justificam isso dizendo: olha, se o sujeito, quando está doente, tem uma dor de ouvido e precisa ser atendido, ele vai aonde? No médico, não é? Se ele tem uma receita, né, para atender o diagnóstico feito, ele deve ir na farmácia. Então, se o centro espírita não tem que oferecer nenhum tipo de cura, porque a cura é a ocupação dos médicos. Sempre foi assim. Não é essa a justificativa. A posição de quem pensa assim é aparentemente de defesa do centro e da mediunidade. Mas não é verdade. Ela é aparente. Por quê? Porque ele está querendo impedir que haja uma manifestação. Você vai em Kardec, nos estudos mais amplos dele, e você vai vê-lo indicando por carta médiums e pessoas a médiums, indicando a carta dele em que ele escreve para alguém em determinada cidade com quem ele já tem uma correspondência, dizendo: olha, tem fulano, estou encaminhando fulano a você, para que ele tem um problema físico de tal natureza. E eu peço-lhe que dê atenção a ele. Ele não encontra a solução nos médicos. Percebe? Ele está indicando pessoas a médiuns. Para ver se mediunicamente se pode fazer alguma coisa. Né? Ora, porque nós vivemos numa sociedade em que a legalidade se estende de forma absurda e absoluta, que impede o uso do bom senso e da razão, nós não podemos mais, nem mesmo em muitos lugares, deixar se desenvolver a mediunidade de receituário. Em parte se aceita quando as receitas são alternativas, né? Homeopáticas. Ainda se tem uma aceitação, mas com bastante limite. De forma geral, elas já não são mais compreendidas, a ponto de, em muitos lugares, florescer a regra de que, se um médium demonstrar tendências para fenômenos materiais, físicos, não é? Ou para cura, nem se fala em intervenção invasiva, né? Através de instrumentos. Pelo amor de Deus, isso está até proibido definitivamente. E, apesar disso, os espíritos continuam fazendo esse tipo de coisa aqui e ali. Se aparecer nesses lugares, nesses centros, onde a mediunidade está sob controle e limitação absoluta, o médium não vai ter espaço. Ele vai ser colocado porta fora. Não tenhamos disso. Então, é um problema sério, porque o ser humano cria o seu conceito, que, na verdade, é um conceito antecipado para exercer a sua função. Eu creio que seja
É por aí que se colocou sobre essa questão exposta agora. Muito bom, Wilson. E antes de passar para o Alexandre, eu queria comentar o seguinte, que essa falta de conhecimento mais aprofundado, né, sobre a mediunidade, ou pelo menos a mediunidade como a entendia Kardec, faz com que a gente movimento espírita, né, de maneira geral, desconfie dos médiuns novatos, e aí essa tentativa de controle ali permanente, mas ao mesmo tempo aceita-se sem titubear tudo o que é produzido por médiuns mais conhecidos. E eu nem vou colocar aqui os mais conhecidos, mas colocando aqui alguns que são um pouco mais conhecidos, já se tem como parâmetro, muitas vezes até de ir ao encontro das obras de Kardec. Não, mas segundo o médium tal, do espírito tal, no seu livro, ele diz que... Então, é muito curioso como não existe um meio termo nesse processo, né, que a gente vivencia. Bom, antes de passar para o Alexandre, eu quero dar boa noite aqui a mais algumas pessoas que entraram, a Cíntia, Cláudia, Teofana, Rosângela, Vânia Toscano, Gabriel, nosso amigo Salomão Benchaia, seja bem-vindo também. Manda um abraço para todos e todas. Eurilene e Alfredo Carras, que mandou um abraço para o Agro e também para o Wilson Garcia. Também seja bem-vindo, Alfredo. Vera, Kátia, Roberto Efren, Auxiliadora, Valéria, Renato Lira, enfim, gratidão por estarem aqui conosco esta noite. Tem uma perguntinha da Vânia, Alexandre, que aí se você quiser comentar junto com a sua intervenção, e depois o Wilson também pode comentar caso ele queira. Mediunidade e livre-arbítrio. Qual a relação no entendimento de vocês à luz das obras fundamentais de Kardec? Alexandre, com você. Boa noite a todo mundo, as pessoas que estão conosco. O Wilson, é sempre um prazer dividir espaço com você, né, e aprender, aproveitar a oportunidade para aprender. Eu fiquei pensando aqui, enquanto o Wilson falava, né, nos 4 primeiros capítulos do Livro dos Médiuns, que é A Espírito, do Maravilhoso Sobrenatural, do Método e dos Sistemas. Onde Kardec tenta, na minha opinião, nesses 4 primeiros capítulos, justamente fazer o inverso do caminho que o movimento espírita acabou ganhando no trato com a mediunidade, que é naturalizá-la, né? Quando ele fala do maravilhoso, do sobrenatural, e ele traz uma ideia, né, da mediunidade como um sentido humano e se coloca nessa prática séria, obviamente, com método, mas com naturalidade. E aí você falou na questão da institucionalização e que toda institucionalização ela gera burocracia. Eu gostaria de me pegar a isso no sentido da prática mediúnica, né, no âmbito, né, no universo espírita. E nesse sentido, houve sim uma institucionalização, no meu ver, que acaba por muitas vezes até provocando um processo de construção de uma elite, né? De algumas pessoas que têm acesso a e de algumas outras que não terão. E isso ficou muito claro e fica muito evidente no decorrer do processo do desenvolvimento do espiritismo no Brasil como um todo. Então, a gente percebe hoje que, acho que ainda tem um agravante dessa relação de natureza, sociedade e cultura, que como a cultura é uma coisa que se molda, né, ao tempo, e vai sendo moldada a partir do processo de endoculturação, de aculturação e tal, nós fomos perdendo o tato dessa coisa da naturalidade e da natureza, e fomos cedendo espaço apenas para algumas pessoas, como se a mediunidade fosse atributo apenas de pessoas que tivessem um biotipo moral totalmente diferente, ou um biotipo natural, ou fossem predestinados, ou fossem pessoas que tivessem além da natureza humana com relação ao seu próprio comportamento. Quando a gente entende que, por mais que sejamos diferentes nessa completude que nos forma enquanto espíritos, a diferença que nos forma, do ponto de vista
performático, como diria Judith Butler, né, dentro da nossa performance, dentro da sociedade, não é tão diferente assim. As nossas dificuldades é que são diferentes, mas os nossos comportamentos, né, obviamente, eles em vários pontos, eles vão divergir na natureza, na ordem, no conceito, no entendimento do que vem a ser, por exemplo, essa discussão de valores que está muito em voga hoje, né, quando a gente fala de cultura e quando a gente fala de sociedade. E na minha concepção, o espiritismo perde muito com isso. Eu tenho discutido isso, por exemplo, e que toda vez que eu falo nisso, eu quero que fique claro que não é uma crítica às pessoas, até porque eu não conheci Chico Xavier e nem conheci Divaldo Pereira Franco pessoalmente, não os conheço, então seria leviandade minha, né, falar deles de alguma natureza. Mas eu falo do trabalho em si. Nós tivemos grandes médios, né, Ivone do Amaral Pereira, só que trouxeram verdadeiramente um contributo no sentido de construir toda uma literatura, inclusive própria, né? Tem livros, uma quantidade de livros absurda aí da lavra de determinados espíritos, né? De Emmanuel, de André Luiz, e isso trouxe uma validação daquilo que estava sendo exposto como uma verdade universal. Então, determinados médiuns tiveram uma influência profunda na forma, né, e na construção da cultura espírita dentro do movimento espírita. E isso é sério. Por que, para mim, é sério? Porque essa cultura é criada a partir da perspectiva e da vivência de um espírito. Então, uma realidade é construída como absoluta a partir da visão de um espírito do mundo espiritual. Então, quer dizer, é como se a visão do espírito, né, que escreve junto com o espírito, acho que Camilo, né, de Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida. Valeu, obrigado, quase que eu esqueci. É o Camilo Botelho, exatamente. Então, aquela realidade que ele tem e aquilo que ele vê do mundo espiritual é instituído pelo movimento como sendo um fato absoluto, ou seja, é como se verdadeiramente existisse aquele mundo que é o mundo pelo que a gente entende nas próprias respostas de Kardec, quando fala de céu, inferno, purgatório, de estado de alma, de estado de consciência, quer dizer, nós instituímos estados de consciência de indivíduos espíritos, né, de indivíduos vivendo enquanto espíritos desencarnados, como uma verdade absoluta. Então, eu vejo isso no Vale dos Suicidas, quer dizer, que todo suicida, quando desencarnar, vai para o Vale dos Suicidas. Né? A gente vê isso nas obras de André Luiz, quer dizer, toda a realidade espiritual perpassa pelo entendimento de uma colônia espiritual como nosso lar, porque aquela é a realidade estabelecida por uma individualidade. Então, essa individualidade, né, a gente se perdeu tanto do estudo da mediunidade como o espiritismo traz para nós, que nós passamos a fazer daquela individualidade, daquele entendimento, daquela vivência, daquela consciência enquanto espírito, enquanto individualidade, uma realidade absoluta. Então, nós vivemos um mundo espírita de André Luiz, um mundo espírita de Manuel Flamengo Miranda e um mundo espírita de vários espíritos. E isso recai sobre nós, uma coisa que Lindenberg falou aí no comentário dele, que eu acho que é interessante nós discutirmos. Né? Independente disso, são 100 anos praticamente que o movimento espírita bebe efervescentemente de duas fontes praticamente mediúnicas, que são Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Do ponto de vista da construção da cultura, isso tem um peso muito grande. Né? Então, a forma que a gente vê mediunidade e vê espiritismo hoje, na minha concepção, dentro do movimento espírita, é mais por conta dessas individualidades, da ascendência que essas individualidades possuem na construção desse coletivo, né, espírita, do que do próprio Kardec. Nos distanciamos dele quando houve todo um projeto de impetração de Jean-Baptiste Rustem. Nos distanciamos dele quando o espiritismo passou a ser apostilado, né, e a gente foi trabalhar com a apostila e esqueceu da própria literatura, e nós nos distanciamos de Kardec por vários fatores históricos, e entre eles estão esses. E nos distanciamos dele quando nós elegemos determinados médiuns como médiuns infalíveis. Então, essa forma de ver, ela trouxe um prejuízo muito grande à forma com que o movimento espírita lida com a mediunidade nos dias de hoje, que é aquela coisa de nós nunca estarmos prontos. Eu já fiz alguns seminários com relação à mediunidade, eu dizia o seguinte, existem alguns tipos de grupos mediúnicos. Existe aquele grupo
que estuda há 10 anos e acha que não está pronto ainda para começar o trabalho mediúnico. E existe aquele que lê 2 revistas reformador e começa a fazer o trabalho. Então, nós perdemos o tato, o contato com a sistemática, a dinâmica, a metodologia que está contida em Kardec na produção do fenômeno e na avaliação desse fenômeno. Outro fator, para mim, que é bem preponderante é o medo, não sei se o medo ou a inabilidade que nós construímos em fazer a aferição dos próprios fenômenos. Então, nós temos um medo, o movimento espírita tem um medo absurdo de fazer averiguações se aquele fenômeno é um fenômeno real e se aquele conteúdo que está sendo estabelecido é um conteúdo coerente. Então, a gente prefere absorver todo o conteúdo que é dado do que parar para construirmos avaliações sérias e precisas com relação ao que está sendo discutido. Como se isso fosse, sabe, um desmerecimento a quem produziu o fenômeno. Eu costumo dizer, está lá no regulamento da... Meu Deus, eu estou hoje, desculpem, mas Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, está lá no regulamento que quando o cara assinava lá como sócio, tudo que fosse produzido do ponto de vista mediúnico era do Instituto e não eram das pessoas que produziam o fenômeno. Hoje, a gente tem essa dificuldade de poder produzir. Se a gente for dizer assim, Divaldo lançou 2 livros por ano durante, sei lá, 30 anos, um exemplo hipotético. Quantos desses livros passaram por uma crítica séria? Aí, quer dizer, se eu estiver fazendo essa proposta da gente escolher pessoas voltadas ao conhecimento da psicologia, por exemplo, pessoas que sejam, né, da área psicológica, para estudarem as obras de Joana e trazerem, né, o que tem verdadeiramente de psicologia daquilo, para que a gente entenda se há uma relação entre espiritismo, esse sentido de interexistencialidade, né, que trazido por Herculano, que o Wilson falou, e verdadeiramente o espiritismo, ou o que está ali é uma autoajuda. Aí, se a gente for perguntar isso, é porque nós somos do contra, é porque a gente não gosta da pessoa. Não, a gente não tem nada a ver com gostar do indivíduo, mas em analisar a obra que é produzida. Wilson, você é escritor. Quantas críticas já fizeram contra os seus livros? Será que todas elas foram positivas? Não, vão ter críticas que não são positivas, porque a gente não escreve para agradar todo mundo, nem fala para agradar todo mundo. A gente não consegue isso. Então, nesse sentido, a construção é um embasamento científico, respaldado justamente pela ciência, obviamente, que nos dê condição de saber o que está sendo produzido a partir de uma perspectiva mediúnica. E o que é que o movimento espírita está absorvendo como espiritismo, porque é isso que forma a cultura. O que forma a cultura é essa gama de conhecimentos que vão se somando às suas realidades práticas. Que tipo de conhecimento está sendo ofertado ao movimento espírita? Digo, no conhecimento a partir das obras mediúnicas. Então, nesse sentido, o espiritismo perdeu muito a questão da naturalidade, né? E perdeu também a possibilidade de construir. Eu digo sempre isso. Nós tínhamos Chico e Divaldo como 2 antenas, acho que falei nisso no nosso último encontro. Por que nós não fizemos perguntas a essas 2 pessoas de cunho social, para que os espíritos respondessem, por exemplo, sabe, por que tanta desigualdade e tal, e que a gente enveredasse pelo caminho da sociologia, da antropologia, da filosofia, da pedagogia, né? E a gente tivesse um respaldo científico do ponto de vista espírita também, para poder instituir um diálogo um pouco menos religioso, menos contemplativo, mais científico e mais embasado na mediunidade, segundo Kardec. Eu tenho essa leitura, tenho essa impressão, e tenho a ideia de que, o Wilson falou uma coisa que me deixa bem incomodado, mas é que há uma luta, né, e isso é um fato, quando a gente fala de cultura, de poder, pela manutenção de um status quo. E quando a gente institucionaliza, essa luta ela não deixa de existir. Então, durante muito tempo, e hoje ainda existe, só que hoje algumas pessoas se rebelaram e alguns grupos se rebelaram, né, como se rebelou Herculano, como se rebelou Deolindo e como se rebelaram outros no passado, Wilson Garcia e outras pessoas que têm a coragem de falar coisas que o movimento hegemônico não está acostumado a produzir. Então, nesse sentido, há ainda uma tentativa de controlar, inclusive aquilo que é produzido pelos próprios espíritos. Eu acho que a prova disso está, por exemplo, onde estão... por exemplo, os espíritos progressistas. Os espíritos progressistas desencarnados, onde eles estão? Porque eles não dão comunicação, não tem comunicação de espírito progressista desencarnado.
Só tem comunicação de espírito conservador. Os espíritos progressistas, eles não aparecem para produzir conhecimento a partir da mediunidade. Eu queria falar para Fábio Guilherme Ribeiro Queiroz, né, que ele diz aí, se os livros de Manuel Flamengo de Miranda contribuíram para o desenvolvimento mediúnico, para mim, isso é claro. Eu não vou questionar isso, meu amigo Fábio, porque o questionamento, a ideia aqui não é a gente questionar o trabalho ou o espírito, mas a obra, né? A gente não parou para analisar o que tem de positivo, e tem muita coisa positiva, porque eu conheço uma parte, né, do projeto Manuel Flamengo de Miranda, estudei, li várias coisas, mas será que tudo que está ali é positivo? Tudo aquilo influenciou positivamente o movimento espírita? Tudo que está ali influenciou as reuniões mediúnicas do ponto de vista científico, a produção do fenômeno, a avaliação do fenômeno? Eu não sei, a gente não sabe dizer isso. É desse ponto que eu me refiro. E não é nem a um espírito específico, eu estou falando do trabalho como um todo. Tu podia colocar a pergunta de Vânia, por favor, Lindeberg? Vou colocar, e só eu queria fazer um comentário rápido sobre essa questão que você comentou, das obras do Manuel Flamengo de Miranda, que na verdade se aplica, é uma reflexão que se aplica a tudo, né? O próprio Kardec recomendou que a produção bibliográfica espírita sempre pudesse ser analisada, né, com racionalidade, com discernimento. Isso todas as obras. Só que nós não temos esse costume. Dentro do movimento espírita, isso nunca foi colocado como um costume, efetivamente. A gente encontra algumas pessoas que individualmente fazem, mas isso não foi incorporado a uma cultura espírita, digamos assim. Tem a pergunta da Vânia e tem uma pergunta também do Salomão, que eu queria já passar a bola para vocês dois comentarem, tá? A pergunta da Vânia é essa: mediunidade e livre-arbítrio. Qual a relação no entendimento de vocês à luz das obras fundamentais de Kardec? Eu acho bem interessante essa pergunta. O livre-arbítrio, ele está ligado a uma questão, na minha concepção, hoje a gente tem discutido isso também aqui, em várias oportunidades, a construção de vários saberes, né? A gente já passou por uma época onde a gente achava que só existia uma possibilidade de inteligência, e hoje a gente está trabalhando uma coisa chamada inteligência espiritual. E à medida que a gente se trabalha nesse sentido, entende que existe uma possibilidade, né, de ascendermos aquilo que antigamente era considerado apenas como QI, aí vem a inteligência emocional, a inteligência espacial, mas a inteligência espiritual, no sentido de fazer do espiritismo, como Kardec coloca, uma ferramenta educativa que tem como objetivo educar o homem no sentido de transformar hábitos e costumes, nós vamos afinando o livre-arbítrio como uma sintonia fina. A mediunidade, ela não deixa de ser uma ferramenta nesse sentido, né? Quando a gente amplia o sentido, naturaliza o conceito e percebe essa ideia de que não há do maravilhoso, do sobrenatural, não há, né? Por isso Kardec escreve um capítulo inteiro, né, no Livro dos Médiuns, do maravilhoso sobrenatural, com a ideia de naturalizar o fenômeno. Então, o livre-arbítrio, ele perpassa para mim nessa concepção de naturalidade, de natureza, né, como uma coisa que é nossa e que as pessoas não poderiam e não podem tirar de nós, e mesmo que se institucionalize. Acho que o grande desafio hoje é esse, é a gente despertar de um sono e entender que o movimento espírita não é produzido apenas por instituições, mas ele é produzido por pessoas, por espíritos. E aí eu me pego no próprio Livro dos Espíritos, eu tenho dito isso aqui, quando Kardec fala que no espiritismo a questão dos espíritos está em segundo lugar, e que a preocupação primária dele é com a alma. Ou seja, quando a gente não entende qual a função do livre-arbítrio na construção desse progresso humano, a gente acaba vivendo esse processo que também foi constituído para mim a partir de uma perspectiva institucional, que é o de contemplação, sabe? É como se na vida encarnada nós fôssemos só orar, distribuir sopa e pão para viver a verdadeira vida quando a gente desencarnar no mundo espiritual. E a gente fica aqui orando e comendo e distribuindo sopa e pão, e quando a gente desencarnar, a gente se preocupa em fazer alguma coisa, quando na realidade o sentido é outro. Então,
A partir disso, e isso está em Kardec, no capítulo 3º do Método, Kardec fala isso, né? E a partir disso, nós vamos ampliando desse processo de escolhas que tem como objetivo o bem comum. O livre-arbítrio ele precisa ser usado como uma ferramenta que pensa no bem comum e não apenas como uma ferramenta que pensa no bem individual. Baseado em Kardec, era o que eu poderia dizer para agora. Deixa eu dar um pitaco nessa questão aí do livre-arbítrio e também Pode falar, Luiz. na questão colocada anteriormente pelo meu amigo sobre a ausência de Salomão. compreensão. Não, o Salomão vai ser depois, né? Ele não colocou ainda. Sobre a compreensão do Espiritismo. Bem, eu, objetivamente, falando sobre mediunidade e livre-arbítrio, eu diria assim, olha, se você colocar a mediunidade à luz da natureza, dentro do sentido de que todos nós a possuímos, o livre-arbítrio aí é nulo. Não adianta você querer ou não querer. Você não vai mudar a sua natureza enquanto aquilo que você possui por ser criatura da natureza, presente, agindo na natureza. Então, a mediunidade é uma conquista evolutiva, todos a possuem, não é? Do ponto de vista do uso, do emprego, aí sim o livre-arbítrio entra. Eu diria assim, se você se torna, se desenvolve, você surge com uma mediunidade ostensiva. Fenômenos acontecem aproveitando-se da sua condição mediúnica. Você pode reagir e não aceitar, e, portanto, não funcionar como médium ostensivo. Você pode aceitar parcialmente. O espírito diz tal coisa, eu não aceito. Tal espírito eu não gosto de receber. Você pode fazer uma série de coisas aí. Você pode, por exemplo, dizer esse negócio do perispírito não é verdade, Kardec aí passeou nas nuvens, né? Tudo bem, esse é o seu livre-arbítrio. E se você fizer isso, ninguém tem direito de querer te calar ou de te obrigar a fazer o que você não quer. Daí porque você tem a capacidade de aceitar ou não aceitar por si próprio as coisas. E isto vai ser exaltado por todo ser humano de bom senso. Né? Agora, quando ela é de forma presente em você, você não tem como contestar ou mudar a sua situação. Sobre o que o meu amigo Alexandre estava falando, eu tenho um seguinte exemplo a colocar, na direção de dizer que no movimento espírita, em geral, ao invés de se agir no sentido de proteger, de auxiliar, de desenvolver o pensamento crítico, se agiu no sentido contrário. Todo sistema religioso advém exatamente, ou contém em si, em grande medida, a proibição ao pensamento crítico.
partindo do princípio de que alguém é que tem carta branca para te salvar. Você tem que ser salvo por alguém. Mudando as palavras, isso transpassa para grande parte do movimento religioso espírita. Isso passa para lá. Muito bem. Ontem eu tive a felicidade de participar de as comemorações do aniversário de uma mocidade espírita que completou 73 anos de existência. E, por incrível, ela não está na terceira idade. Ela continua sendo mocidade espírita. E nesse aniversário se reuniram diversas pessoas e algumas delas foram até fundadores ou quase fundadoras, não é? E deram seu depoimento. E a unanimidade desses depoimentos disse que o grande ponto, o grande diferencial que funcionou para a vida toda para essas pessoas foi que lá na mocidade eles desenvolveram o pensamento crítico. E, por incrível que pareça, eles são, na prática, aquilo que eles dizem, que se não fosse lá nessa mocidade, se fosse nos centros espíritas outros, onde de onde alguns vieram, eles não teriam essa capacidade, esse incentivo, esse caminho aberto para criticar no sentido de melhorar a própria compreensão, melhorar a compreensão de outros, incentivando. No movimento espírita, em geral, não acontece isto. Ninguém nos cursos, e eu posso dizer, eu fiz cursos inúmeros. Quando cheguei, eu tinha uma ânsia imensa de saber e queria fazer curso que tivesse. E em nenhum houve qualquer ponto que caísse a favor do pensamento crítico. Ele se apaga. E aí, quando você tem obras que chegam no status que chegaram de André Luiz, de Emmanuel, criticá-las, aqueles que o fazem, porque cumprem a sua obrigação e exercem o seu pensamento crítico, né? O seu livre-arbítrio de pensar, eles são mal vistos, porque eles são vistos como contestadores e provocadores do distúrbio, quando não é isto. O pensamento próprio, o pensamento crítico, não é para que se critique qualquer coisa a qualquer hora. O pensamento crítico é o exercício que faz com que a pessoa possa assumir uma posição frente a alguma coisa, seja favorável, seja desfavorável. Então, você veja bem, por exemplo, o livro Nosso Lar, quando ele surgiu, ele encontrou em algumas pessoas de pensamento crítico no movimento espírita não aceitação plena, imediata. Colocaram de molho. Hoje, isso inexiste. Então, você vai ver
a reprodução do entendimento daquilo que é escrito lá em filmes como O Nosso Lar, que ninguém criticou de fato, mas que é uma visão religiosa do nosso lar. Quando Herculano, por exemplo, critica os ovoides de André Luiz, fecha-se-lhe os ouvidos para que isso não se espalhe. Mas se continua acreditando no ovoide do André Luiz. Esse tem campo amplo para ser citado como exemplo disso e daquilo. Agora, se você disser que, como disse o Herculano, que ele não tem base científica, pronto. Por quê? Porque o pensamento crítico é visto como nocivo. E isto não é da área da ciência, não é do estado do bom senso, não é. É da religião instituída como tal. Era isso que eu queria falar. Agora fica aí para conhecer a colocação do nosso amigo lá do Sul, o Salomão. Wilson, muito perfeita a sua intervenção. Para fazer uma tradução, assim, parece que alguém preparou assim a bola e você fez um arremate perfeito em direção ao gol. Perfeito. Assim, pensamento crítico, quando a gente sempre fala sobre isso, né, no trabalho do Ágora, do Instituto Herculano Pires, é nesse sentido da análise, é nesse sentido da comparação, é no sentido de você trazer conhecimentos múltiplos para um olhar sobre um determinado processo, livro, estudo, ideia, conceito, enfim. Né? Então, nos sentimos contemplados com a sua reflexão. E aí, perguntação, um minuto, por favor. Diga. Nisso que me deixou tão feliz, esses comentários de Wilson, e a gente tem discutido muito isso aqui, a necessidade que a gente tem de resgatar esse espiritismo crítico, né? que as pessoas entendem crítica como algo do pessoal, de caráter individual e pessoal, e não como algo construtivo, ou como algo científico, ou como algo que tenha um caráter científico na produção de uma crítica, né? Nem sempre se percebe isso. E assim, isso tem sido, eu percebo, dentro do movimento espírita, tem sido motivo, por exemplo, para que o Ágora e outros coletivos sejam vistos como grupos agitadores, vamos dizer assim, do momento, né? Não, sem nenhum tipo de... Eu poderia usar outra palavra, mas a palavra é essa mesmo, porque a gente sente na pele, às vezes, a forma com que o movimento acaba nos vendo. E aí eu fico pensando como a gente consegue ler Kardec e não ser crítico. Onde a gente consegue buscar respaldo para ler Kardec e não ser crítico. Como a gente consegue ler o Livro dos Médiuns, ler a Revista Espírita, sabe? Ler a Gênese e não ser crítico. E para encerrar, eu queria falar, no sentido crítico, da construção, por exemplo, de uma nova linguagem. Quando a gente fala em linguagem, e eu queria falar nisso porque é a área de Wilson, né, comunicação, é que a comunicação e a linguagem, ela muda com o tempo, ela é uma coisa que não é estática, né? Ela muda junto com a cultura. Então, se nós não conseguirmos produzir uma linguagem atualizada do que o Espiritismo diz, fica difícil a gente se comunicar nesse sentido crítico. E acredito eu ser essa um dos calcanhares de Aquiles do movimento espírita atual. Sabe, essa dificuldade em trazer uma linguagem atualizada daquilo que está exposto como sendo espiritismo. Eu queria dizer isso, porque toda vez que a gente fala em atualizar a linguagem, eu não falei aqui atualizar obras, eu não falei aqui em atualizar Kardec, eu não falei aqui em atualizar o espiritismo. Mas a linguagem, sim, ela precisa ser atualizada.
por conta das anacronias, por conta, inclusive, da evolução que as ciências humanas tiveram, né? A sociologia, a antropologia e todas as outras ciências. Então, há, na minha concepção, uma necessidade de se trabalhar, sim, a linguagem, a forma como a gente se comunica e a forma com que a gente traz tudo aquilo que está estabelecido numa roupagem, numa forma, numa linguagem, numa maneira de se comunicar que contemple as ciências vigentes. Gratidão, Alexandre. Amigos, antes da gente seguir com a pauta que a gente preparou, tem uma pergunta bastante interessante do Salomão Benchaia, que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco para todos que estamos assistindo. Ele diz o seguinte: o estudo teórico do espiritismo, recomendado por Kardec, antes da prática mediúnica, constitui uma institucionalização? Podemos começar por Wilson? Vamos lá. Um abraço ao meu amigo Salomão, lá de Porto Alegre. Deixa eu pensar nisto, conhecendo um pouco, viu, Salomão, o seu pensamento. Eu quero dizer que o que determina, podemos dizer, a institucionalização, neste caso, eu penso que nós podemos crer seja o método. A ideia de estudar, ela é sempre bem-vinda, mas a regra estabelecida que você só pode exercitar a mediunidade depois de um estudo, e muitas vezes esse estudo ser estabelecido dentro de métodos fechados e num período longo, eu diria que isto é uma institucionalização, vira regra, como é regra em muitos lugares, e fere a realidade. Se um médium chega com um fenômeno saindo pelos poros, e você vai determinar que ele pare com os fenômenos e comece a estudar, e só depois de estudar ele volte a permitir os fenômenos, você está indo contra a realidade. Neste ponto, eu penso que é este o fato. Agora, é lógico, cada caso é um caso. O que nós não podemos é colocar todos os casos na mesma regra. E também não estabelecer estudos como se fossem determinantes para o fenômeno. Sim, hoje nós temos a vantagem de ter a teoria já bastante desenvolvida, vantagem que não contavam os médios de 1850 e daí adiante, para não voltar atrás, né? Por quê? Porque Kardec pôde realizar esse trabalho, e o livro dos médios dele é precioso. Então, estudar o livro dos médios é de uma vantagem muito grande, mas nós não podemos estabelecer proibições de forma a ferir o bom senso, né? E a determinar que só depois, muitos dos cursos que são feitos eles são divididos em 2 anos ou em 4, porque conheço vários que são em 4.
em que, nos de 4, só depois de 2 anos, o sujeito pode ir para a experiência mediúnica. Antes disso, absolutamente não. Não aqui na minha casa. No meu centro, não. Não pode. Agora, imagina, e esses casos excepcionais de obsessão por conta da mediunidade, de desequilíbrio por conta da mediunidade que está aflorando, não é? Então, nós temos que pensar com bom senso. Muitas vezes, o sujeito precisa ir para, entre aspas, mesa mediúnica e, paralelamente, começar o estudo. Não é você que vai controlar isto, não é? Assim como, aproveitando a brecha, para dizer que não é você que vai determinar que tipo de espírito vai se manifestar, pelo amor de Deus. Não é, ninguém tem essa condição, não lhe é dado, não tem visão para isto, não é? Então, essas coisas são preocupantes exatamente porque elas limitam demais. Então, o Salomão está certo quando coloca isto. E ele mesmo sabe que esse tipo de necessidade de conhecimento para melhor praticar a mediunidade não é um conhecimento de obras diversas apenas. É também um conhecimento que nasce da prática. A teoria vai à prática. Ou, às vezes, a prática é que vai na direção da teoria. Não é? É o que eu acho que a gente deve pensar. Wilson, enquanto você falava, eu me lembrei de uma determinada vez em que eu fui convidado a me retirar de uma casa espírita por ser médium psicógrafo. E a casa não aceitava trabalhar com psicografia de nenhuma maneira e, enfim, eu sempre tive a psicografia de forma muito natural e em determinado momento eu recebi esse convite indireto numa conversa, né? Disse, olha, a casa não é para você, porque a sua mediunidade é de outro tipo, etc. Então é curioso que, além de estabelecer parâmetros, esses parâmetros de um estudo institucionalizado, não quer dizer que esse estudo vá ter um método que ajude realmente no desenvolvimento mediúnico. Por vezes, os médiuns que saem, né, dessa perspectiva do que a casa está trabalhando, eles são deixados de lado, eles são, ou nesse caso, como eu fui, né, convidado a me retirar da casa espírita. Ou seja, você tenta controlar, mas você não dá os elementos possíveis de uma educação mediúnica no sentido mais amplo. Né? É algo muito contraditório. Alexandre, por favor. Eu queria pegar de um ponto, que é o ponto da metodologia, que é no sentido de, às vezes, a gente querer fazer as coisas, né? E Salomão sabe disso, de forma engessada. Ou seja, você produz um método e você não leva em consideração quem é o seu universo para aplicar esse método. Então, o método ele vai variar de grupo para grupo, de recurso humano para recurso humano, de médium para médium, de situação para situação. As pessoas não são iguais, as mediunidades não são iguais, os comportamentos não são iguais, nós somos indivíduos. Então, o que acontece? A gente quer criar um método engessado, fechado, e chegar dentro de todo espaço e aplicar aquele método que deu certo para centro espírita tal, no centro espírita tal, porque aquele grupo espírita tal tem 50 médicos trabalhando e lá deu certo. Só que lá a realidade é um, o material humano é um. Então, essa falta de sensibilidade e de leitura de perfil, sabe, que faz.
E aí tem uma coisa que me deixa, às vezes, preocupado, que há uma ideia dentro do movimento espírita que Kardec é o cara que, sabe, fecha a porta e apaga a luz. Kardec abre a porta e acende a luz. As coisas emanam a partir da percepção dele e não encerram na percepção dele. Então, há muita coisa para a gente construir a partir dessa perspectiva. Porque se não for assim, né, nós não vamos trabalhar a mediunidade levando em consideração as demandas sociais vigentes, sabe? Levando em consideração quem são as pessoas do século XXI, quem são os indivíduos do século XXI, quem são os espíritos encarnados do século XXI, quais são as suas demandas, do que eles precisam, como vamos instituir, construir uma estrutura, né, institucional que funcione embasada na mente do século XIX e nas pessoas do século XIX e nas necessidades e nas demandas sociais do século XIX. Nós somos pessoas do século XXI, nós temos outras demandas, outras necessidades. Eu tenho muito cuidado com isso, porque as pessoas logo dizem, o espiritismo está ultrapassado. O espiritismo não está ultrapassado. Kardec não está ultrapassado. Mas falta habilidade ao movimento espírita para poder fazer a leitura de momento e usar a metodologia que cabe para cada grupo e para cada espaço. Então, se você chegar... É como se você for professor, e o Wilson é professor, né? E se você chegar numa sala, você vai dar uma disciplina, seja ela qual for, né, em determinada sala, você tem 5 salas no mesmo período, e você for aplicar o mesmo conteúdo, não funciona, porque são 5 realidades diferentes. Você pode até aplicar aquele conteúdo como base, mas para cada sala você vai ter que mudar alguma coisa para entender, ter a sensibilidade de perceber aquela demanda. E outra coisa que a gente instituiu, e eu queria aproveitar esse momento para poder falar, é que para o movimento espírita, por uma parte dele, mediunidade só se aprende em livro. Não se leva em consideração a experiência individual das pessoas. Aquilo que é produzido dentro da sala parece que não tem valia. Você deixa de pegar aquilo que está acontecendo na prática mediúnica como aprendizado para ir buscar nos livros o aprendizado que muitas vezes você teve ali naquela tua prática. Então, para que serve a prática mediúnica? Qual a utilidade que ela tem? De que ela serve? Que metodologia a gente usa? Sabe? Como é que a gente avalia o que aconteceu ali no sentido da produção, não apenas da produção do fenômeno, mas principalmente da produção do conhecimento a partir do fenômeno, porque esse é um dos objetivos de se produzir mediunidade. Só que a gente não consegue entender isso. Então, ela se torna, muitas vezes, mística por conta dessa metodologia que a gente não consegue aplicar no sentido científico da palavra, né? Mas a gente também não tem a obrigação de produzir uma mediunidade apenas científica, mas pelo menos que essa mediunidade, que essa prática, né, embasada no conteúdo espírita para a sua produção, ela tenha a ideia de produzir conhecimento para quem está mergulhado no processo da construção desse fenômeno. Então, isso eu vou dar um exemplo para contextualizar, é aquela coisa que às vezes a gente diz assim, rapaz, veio um espírito ontem na reunião, que o que ele trouxe é a cara de Wilson, só que o Wilson não pôde ir ontem. É uma pena, porque ele tinha que ouvir o que a entidade falou, porque a cara dele fala de tudo que ele precisa ouvir. Mas não é para a gente. Não é para mim, não é para o Lindenberg, sabe? É para o Wilson, é para o outro, e não para nós. Então, assim, o sentido educativo, pedagógico, que essa produção tem, ela se perde na falta de compreensão da metodologia no sentido da produção desse mesmo conhecimento, né? Então, eu vejo que isso acontece. E acredito ser por isso, aí eu tenho até uma discussão que pode ser feita. A gente não sabe que isso é dessa forma, porque nós aprendemos a fazer dessa forma mística e às vezes até religiosa demais, ou se é religiosa demais porque a gente aprendeu a fazer assim. Há aí algumas possibilidades de leitura ou de interpretação. Mas é como eu vejo essa necessidade de nós fazermos do mecanismo da produção do fenômeno, na prática mediúnica, um mecanismo de aprendizado e de produção do conhecimento. Excelente, Alexandre, gratidão.
Amigos, devido ao adiantado da hora, né, já são 20 horas e 15 minutos, e também por a gente já ter tocado em vários dos pontos do roteiro que a gente tinha pensado, né? Então, eu proponho que a gente faça mais uma pergunta, e aí a gente já vai para as considerações finais, tá bom? Então, dentre as perguntas aqui, tem uma que a gente poderia explorar um pouquinho mais, em relação a outras coisas que a gente falou, que seria o seguinte: como a mediunidade tem influenciado a sociedade até os dias de hoje? Aí encarando, né, a mediunidade enquanto fato social histórico, desde o início dos tempos até os dias atuais. Wilson, por favor. Eu não sei de fato o que a pergunta quer, aonde ela quer chegar, e o significado exato desta palavra influenciado. É no sentido de relação, não no sentido de uma influência específica para dizer que a humanidade chegou até aqui por causa dos espíritos. Não nesse sentido. É no sentido das relações. Então, eu acho assim que é curioso, não é? Se você começa a refletir sobre tudo que nós falamos em relação à mediunidade e à natureza, nessa simbiose do ser e o seu lugar na natureza, ela poder ser vista como tendo participado da evolução humana apesar do desconhecimento do ser sobre ela, não é? Como ela se manifestou de tantas e tantas maneiras, como ela se expressou através dos seres de tantas e tantas formas, não é? Em todas as localidades, em todas as civilizações, em toda essa história nossa, e hoje podendo chegar a essa noção de que muita coisa o ser humano fez e faz, apesar de não saber a verdadeira origem desse diálogo e nem os participantes exatos deste diálogo, porque hoje ainda nós trabalhamos com a ideia de que o pensamento íntimo é meu. Há uma colocação que eu acho assim um pouco forçar a barra. Alguns colegas admitem que há a comunicação do ser consigo mesmo, não é? Então, eu penso que esse diálogo íntimo não é uma comunicação, não é? Porque você não está trocando ideia com você mesmo. Você está fazendo uma reflexão, não é? De repente, você tem um insight, de repente você está diante de um problema, no sentido científico, e você tem algo que não está exposto na teoria, mas que faz muita lógica e você utiliza e você resolve. Às vezes você está desenvolvendo uma tese a partir de hipótese e você chega num ponto que você fala, não é nada disto. A hipótese é outra. Agora, você
prossegue, mas faz um desvio, porque você, de repente, percebe o que antes você não percebia. Eu tenho uma hipótese e acho que por esse caminho eu vou resolvê-la, positiva ou negativamente, mas eu vou resolver. E você não é esse o melhor caminho, e você descobre a meio caminho. Então você tem que promover um desvio, não é? Quanto nós já não vimos de experiências científicas cujas soluções não estavam contidas na própria experiência. A experiência, a solução, o resultado, não é? Não tinha nada a ver com a hipótese, com o que você buscava. Ela mostrou-se outra. Então, nós que hoje estudamos a interexistencialidade a partir do Espiritismo, nós temos aí uma noção da grandiosidade desta coisa que nós estamos chamando de mediunidade. O ser capaz de dialogar aparentemente consigo mesmo, muitas vezes está dialogando consigo mesmo, é verdade, não podemos cometer o erro da generalização, mas muitas vezes o pensamento que vai e volta e muda e reflete e parece uma longa conversa, é de fato uma longa conversa, que por ela você está trocando. Estava conversando com o Lindbergh no início, né? Na economia simbólica. Na verdade, o diálogo, a comunicação verdadeira é troca. Não é passar ensino, é permutar ideias e aplicar isto às nossas necessidades momentâneas ou gerais. Então, é extraordinário você pensar grande parte, se não todo, né? Mas grande parte deste progresso que nos chegou ao estado onde estamos, uma sociedade tecnológica e, ao mesmo tempo, profundamente consumista, né? Só chegamos aqui por causa deste longo diálogo que viemos exercendo conosco mesmo, mas, na verdade, com inteligências outras vivíssimas, que também estão experimentando. Então, eu acho que é incalculável, não é? Eu cito uma experiência minha particular, porque eu acho que ela, para mim, tem uma função extraordinária. Eu tive a felicidade de me tornar tipógrafo numa tipografia do ano de 1964, no interior de Minas, que ainda era do tipo do Gutenberg. Tipos móveis, montar palavras, frases, linhas, tudo na mão, tá? Sujar a mão de tinta, pegar no tipo frio, no inverno, difícil, com o dedo duro. E desde o início dessa experiência até os dias de hoje, eu tive a felicidade de passar por uma mudança imensa. Naquela época, a evolução estava concentrada na mecânica de uma máquina que você digitava, caía uma linha em chumbo. Né? Aquilo já era uma coisa extraordinária, mas aquilo desapareceu como num sopro, depois de alguns anos.
e tantas foram as mudanças que hoje só resta daquela época, aquilo que raríssimas pessoas conhecem, que é a linguagem, a nomenclatura, os nomes atribuídos a coisas. Hoje as pessoas falam em entrelinha, em família, em face, do tipo, essas coisas todas, mas falam porque aprenderam que estes são os nomes, mas não têm a menor ideia do que isto era naquela época e que o que era naquela época é a base do que é hoje. Então, eu acho que você trazer isso como uma reflexão para a importância e a participação e a presença do diálogo mediúnico neste momento, desde o início, é de uma imensidão incomparável. Viu, Lindenberg? Gratidão, Wilson. Alexandre, por favor. Eu fico... O Wilson estava falando e eu aqui... Não sei, Wilson, se conversando comigo mesmo ou se refletindo. Mas aqui pensando nessa questão, se a gente tivesse a condição de imaginar o que se deu no progresso humano a partir da perspectiva do diálogo mediúnico, se a gente tivesse como medir isso, se a gente tivesse como medir quantos avanços tecnológicos tiveram pelo menos uma parte do mundo invisível. A gente não tem esse poder, né, de medir isso. E isso cria nos homens um sentido de... Quantos avanços e quantos atrasos, né? Em alguns momentos também alguns atrasos. Mas eu não quero nem me pegar nisso, não. Não, mas eu não quero me apegar nisso agora, não. Deixa eu devagar, que me deu o direito de pensar nas coisas boas pelo menos uma vez. Eu penso, obviamente, mas eu penso nisso se a gente tivesse a condição realmente de medir, de oferir, de ter essa percepção, do ponto de vista das ideias, do ponto de vista... E não poder oferir isso, deu ao homem, ou dá ao ser humano, ou dá, e depende da pessoa, obviamente, essa sensação de poder, sabe? Essa sensação de que ele, por si só, se basta. De que nós não precisamos da colaboração do mundo invisível. Em contrapartida, Wilson, eu fico pensando também se nós tivéssemos conseguido estudar Kardec e ter instituído o movimento espírita a partir de uma perspectiva um pouco mais kardeciana, e se não tivéssemos, digamos assim, trazido para a prática da mediunidade um sentido, às vezes, mais místico do que científico, nós teríamos, talvez, construído ferramentas um pouco mais fiéis de aferição dessa possibilidade da construção de medidas, de meio, de ferramentas, de metodologias que se preocupem muito mais com o bem social do que com a produção do próprio ego. Então, eu vejo que, quando Kardec pensa o espiritismo, e ele pensa a mediunidade, ele pensa exatamente, e ele chama de mundo social espírita, na aproximação entre essas duas margens do rio da vida, a margem dos encarnados e dos desencarnados. E ele pensa também no que poderia ser feito a título de benesses para a produção de bens para a humanidade a partir dessa relação mais proximal. Então, quando a gente institucionaliza, torna a religião, cria dogma, e separa, aparta o homem disso, como se isso não fosse uma coisa natural, ou fosse... Não chega a ser produzida como antinatural, mas acaba sendo produzida como algo de privilégio para alguns e não para outros. A gente se aparta um pouco dessa possibilidade de construção. Então, nesse sentido, eu vejo, falando no sentido amplo de humanidades e de produção
de conceitos de humanidades e levando em consideração também o que o Lindenberg falou, no sentido de que o que também não foi feito no sentido de trazer prejuízo, porque também deve ter acontecido e ainda acontece. Né? Quando a gente fala de mundo social, de mundo político, a gente não vai entender que esse mundo social e esse mundo político está vazio de ideias espirituais e de contatos entre os mundos. Seria uma loucura a gente imaginar que não houvesse nenhum tipo de contato. Isso a gente falando no sentido amplo das humanidades. Quando a gente se refere à prática da produção do espiritismo, do movimento espírita, eu pego ainda uma carona naquela conversa que nós tivemos na primeira pergunta, que é a produção, que se a gente pudesse parar e pensar agora, no efeito que as produções mediúnicas produziram na formação das pessoas que formam o movimento espírita hoje. E isso também não deixa de ser influência mediúnica, nem da mediunidade. Esses livros... Aí eu faço uma pergunta, Wilson, por que, por exemplo, o movimento espírita abraçou-se com os espíritos através dessa literatura, mas apartou-se de Deolinda Morim, de Herculano Pires, de pessoas que traziam esse processo de reflexão e de crítica, né? E acatou e tudo que vinha de lá de uma maneira tão ordeira e tão geral, como se tudo que fosse estabelecido fosse uma verdade universal. E hoje a gente percebe que aquilo que emana da literatura mediúnica tem mais valor dentro do movimento espírita do que aquilo que emana de pesquisadores e pessoas que pensam. E ainda é assim no movimento espírita. Não é? Você percebe, às vezes, na reação das pessoas, inclusive quando a gente está falando, quando a gente começa a dizer, a gente precisa criar um grupo de pesquisa para avaliar obras de, sei lá, de Divaldo, de Joana, de Emmanuel, de André Luiz, de Camilo Botelho, de seja lá quem for os espíritos. Parece que a gente está propondo uma afronta, sabe, a quem produziu o fenômeno, que não é uma coisa embasada na coisa científica. Então, nesse sentido, eu vejo que a gente pode dividir essa pergunta, nesse efeito, nessa coisa mais global, né, desse mundo global, globalizado, de intercomunicações, partindo de uma perspectiva dessa interexistencialidade, né, de que nós não somos, de que o mundo da comunicação para nós ele não se dá apenas no mundo da materialidade, que nós estamos em total, né, assim, o mundo real, né, às vezes a gente tem essa dificuldade de entender que nós somos seres espirituais vivendo um momento físico, não é material, mas que estamos emergidos no mundo de materialidades. Então, nós estamos trocando o tempo inteiro, embora não saibamos, não percebamos, e muitos não conseguem sentir. Mas há momentos que é possível sentir, e há momentos que a gente consegue fazer com que esse pensamento se torne um pensamento um pouco mais global e um pouco menos, sei lá, de aldeia. Né? Eu penso nisso, e penso no contributo que a gente pode instituir, Wilson, a partir da construção dessa perspectiva de uma mediunidade um pouco mais naturalizada na sua ação, na sua prática e nos efeitos que ela pode provocar no mundo social, a partir desse entendimento e dessa relação. Que aí eu digo assim, às vezes a gente chega no centro espírita e aí vai fazer uma palestra, vou trazer uma história, não sei se já contei aqui, mas que o Wilson conhecia, de Lourenço Barros. Né, nosso amigo que desencarnou há pouco tempo, sei lá, 1 ano, 2 anos, o Lourenço partiu. O Lourenço disse que chegou no centro espírita e tinha, eu acho que não sei se já contei aqui nas lives, mas e tinha uma biblioteca que ele adorava. E ele ia sempre mais cedo para a palestra porque ele adorava pesquisar os livros antigos que tinham lá. E um dia ele foi mais cedo para esse centro e quando chegou lá, a biblioteca não estava lá. E será que estão fazendo reforma, mudaram de lugar? E procurou uma pessoa. Ele disse, tinha pouca gente ainda. Ele disse, cadê a biblioteca? Não tem mais biblioteca não. Até o móvel a gente jogou fora. Deu. Aí ele disse, por quê? Porque o mentor espiritual da casa disse que não tinha espaço para a biblioteca não. Que a gente podia fazer outra coisa com aquele espaço do que ter um espaço tão grande daquele com biblioteca. Aí Lourenço disse, eu não esqueço isso. Ele disse que chegou para a pessoa e disse, para o presidente da casa, antes de começar a palestra, quando é o dia da reunião mediúnica? Tal dia. Se eu posso vir? Eu disse, para quê? Senão porque eu quero perguntar ao guia espiritual da casa por que ele não quer que vocês estudem. Porque eu não sei se eu pergunto a ele por que ele não quer que vocês estudem ou a vocês porque vocês não querem estudar. Como é que vocês se desfazem de uma biblioteca? Então, a gente ainda vê isso.
A gente ainda vê isso. E as pessoas vão seguir aquilo, né, no sentido do que a gente chama aqui de comportamento de rebanho, né? Porque um fala e os outros vão atrás. E isso ainda acontece muito mais do que a gente imagina. Então eu pergunto, qual é a criticidade que tem nessa atitude e nessa ação? Qual é o senso, qual é o embasamento kardeciano, da prática mediúnica que existe nessa ação? E você aceitar de uma entidade dizendo que é o mentor espiritual da casa, não quer uma biblioteca dentro do centro. Então, eu vejo nesse sentido que há várias formas de influenciar. E há várias formas que essa influência acontece. Até porque, de ordinário, são eles que nos dirigem. Né, embora nem sempre nós percebamos. Então, a gente precisa ter essa ideia, essa construção. Excelente, Alexandre, gratidão. Meus irmãos, então vamos encaminhar para o encerramento, né? Estamos com 1h35 de transmissão e gostaria de pedir aos dois que façam suas considerações. Já quero aproveitar aqui para divulgar, né, a nossa live de amanhã do Ágora Espírita, às 20 horas, o Espiritismo e a Degradação Ambiental, com Yolanda Polimene e Maria Alice. E também quero divulgar aqui, no próximo domingo, né, estaremos novamente com Wilson Garcia, dessa vez abordando a temática comunicação social e movimento espírita. E aí, o único ajuste é que a gente vai trocar aqui as posições, o Alexandre vai fazer a mediação e eu vou participar do debate, né? Aí a gente já convida a todos a estarem conosco na nossa programação. Então, quem começa? Alexandre, Wilson, fiquem à vontade. Eu, então, começo e agradeço. Deixo apenas uma reflexão final. Nós precisaríamos fazer uma meditação, acho que sim, sobre o que queremos. Se queremos um espiritismo popular e independente das suas bases, e aí o caminho é o proselitismo, ou se queremos um espiritismo de bom senso, racional, e o caminho é o conhecimento. Eu me despeço de todos, agradeço ao Lindenberg, ao meu amigo também, Alexandre, agradeço a todos que estiveram conosco até agora. Deixo o meu abraço e um até breve. Eu queria agradecer, antes de dizer que a gente acabou não falando, que essa live, essas duas lives, o projeto Diálogo Filosófico, ele tem o objetivo de homenagear pensadores espíritas, e a gente tem o hábito de se homenagear quem já está no mundo dos espíritos, sem nem ter a certeza que eles vão participar da homenagem. Então, nós preferimos homenagear o nosso amigo enquanto ele está aqui pela obra, né, pela produção do conteúdo que tem favorecido o conhecimento espírita a partir dele. Então, gratidão ao Wilson. E eu queria agradecer a Lindenberg, né, pela parceria com o Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, agradecer a todas as pessoas que estiveram e se fizeram presente aqui, dizer que para nós é um prazer muito grande discutir o espiritismo, e assim, eu gosto sempre de dizer isso, o que a gente traz não é uma verdade absoluta, é uma produção de discussão, né, que emana dessa possibilidade de criticidade. E isso não quer dizer que tudo que a gente falou aqui tenha plena razão, ou seja tudo verdade, ou tudo estabelecido como um critério coerente. É a coerência que emana da nossa própria coerência, né? Essa nossa coerência, em algum momento, pode ser incoerente. Isso faz parte do processo da construção dos saberes e dos conhecimentos, é essa troca.
Então, muito obrigado a todas e todos. Wilson, boa noite, muito obrigado, Lindenberg, boa noite a todas e todos. Gratidão, Alexandre, Wilson, a todos e a todas que nos acompanharam. Fiquem com Deus e uma excelente semana. Nos encontramos no próximo domingo. Perfeito.